Eu sou Shirley Ralph, síndica e presidente da Associação de Moradores do condomínio Quintas Bela Vista, situado no Jardim Botânico, Distrito Federal. O objetivo dessa apresentação é informar os condôminos e vizinhos e moradores sobre a complexidade da documentação de titularidade de terra da área de mata adjacente ao nosso condomínio. Este P de cabeça para baixo que você vê na figura é o Quintas Bela Vista, com 4 ruas e cerca de 90 unidades imobiliárias. E no desenho em verde e com pedacinho em azul, que é para representar o córrego Mato Grande, é a área de mata da qual falamos. No início de 2021, a administração do Quintas Bela Vista foi procurado pelo seu antigo loteador, o senhor Jurandir Pires Neto, que ainda possuía titularidade de remanescentes de terra cobertos de mata adjacentes ao condomínio. Essa mata é uma mata que os moradores do condomínio Quintas Bela Vista têm muito carinho e protegem desde os anos 80. Assim, no início de agosto daquele ano, o QBV fez uma proposta de compra para esse loteador e contratou os estudos do engenheiro agrimensor Antônio Fragassi para verificar a consistência da matrícula 2954, da qual esses remanescentes fazem parte. Resultados preliminares deste estudo mostraram uma total inconsistência da descrição do perímetro da matrícula 29054 e um problema na matrícula de origem, a 15558. Ao buscar a orientação do advogado, o Quintas Bela Vista soube do recente parecer favorável do Supremo Tribunal Federal. Então, em Assembleia Geral, em outubro de 2021, decidiu por formação de uso capião da área original do parcelamento e incluir a área da mata, pois na época acreditava-se que ela toda estava na matrícula 29054, o mesmo loteador do Quintas Bela Vista que tem um enorme passivo com o parcelamento. Esses estudos abrangem a definição da cadeia dominial com a identificação de proprietários e as parcelas de terras adquiridas, a análise dos dados tabulares da descrição dos perímetros e a representação gráfica desses perímetros, cuja espacialização envolve cálculo de rumos, azimutes e distâncias e o desenho do polígono sobre uma cartografia, mapas existentes, que no caso foram utilizados o do Geoportal do GDF. Esses estudos também obedecem pressupostos normativos, como a Lei de Registro Público, que define o princípio da especialidade, ou seja, ela tem que garantir que toda inscrição imobiliária recaia num único lugar. E para isso ele precisa definir os elementos geométricos e as características e confrontações do imóvel. Não seguindo essa e outras leis do tema, o imóvel é tido como irregular e, portanto, necessita de regularização. Começamos a apresentação por ordem cronológica. A primeira matrícula, ou matrícula mãe, é a 1121, que foi um desmembramento do quinhão 15 da Fazenda Taboquinha e tem o perímetro de matrícula super claro e bem definido e à disposição no cartório de registro de imóveis, ou seja, ele está 100% correto. Daquela matrícula foi desmembrada a 15558, originalmente com 26,42 hectares, em nome de Jurandir Pires Pereira Neto, o loteador do QBV. As linhas em vermelho no mapa mostram os seus limites. O desenho do perímetro mostra um erro de localização do ponto P1, que está fora dos limites da matrícula de origem, essa linha em amarelo. Portanto, ela tem que chegar de volta à linha em amarelo. E a correção deste erro diminui a área da matrícula 15558 em 3,13 hectares, cerca de 12%. E ela passa a ter apenas 23,28 hectares.
O primeiro desmembramento da matrícula 15558 foi o Quintas Bela Vista, registrado na matrícula 19796 com 11,3 hectares. O seu perímetro tem um pequeno erro planimétrico, que reduz essa área, mas que está dentro dos 5% aceitáveis pela legislação e pelos cartórios, dado que hoje os equipamentos são muito mais precisos do que na época dos anos 80. A ocupação do Quintas Bela Vista, ela aumenta um pouquinho essa área novamente e fica muito próximo à área original, fica em 11,35 hectares, que é a área solicitada no uso capião, a área do plano urbanístico em regularização junto ao GDF e que faz remanescer na matrícula 15558 11,93 hectares. Em janeiro de 2022, para contabilizar, para determinar a área de remanescentes de mata, o Quintas Bela Vista contratou o levantamento topográfico da cerca da Fazenda Lindeira, do senhor Janico, que foi um parceiro antigamente do QBV, sempre muito colaborador. E com isso constatamos que esta fazenda ocupa pouco mais de 2 hectares sobre a matrícula 15558, ou seja, é uma sobreposição antiga que não pode ser mexida. Com isso, os remanescentes da matrícula 15558 ficam um pouco menores que 10 hectares. E eles incluem tanto a área da mata como os remanescentes do outro lado da via, que são ocupados há muito tempo pela família Crispin-Handley. Com isso, a determinação da área remanescente de mata foi calculada em 9,3 hectares, um valor muito similar aos remanescentes da matrícula 15558, que eram 9,2 hectares. O segundo desmembramento da matrícula 15558 foi registrado na matrícula 28373, no total de 2 hectares para Aldina Simões Pereira. O perímetro é bem definido, mas ao plotá-lo em um mapa, ele gera uma superfície de 1,85 hectare, menor do que a área legal descrita no documento. E isso faz restar na matrícula 15558 uma área real de um pouquinho mais de 8 hectares. Aqui ressaltamos que, na ocasião da Assembleia que decidiu pelo uso capião, em outubro de 2021, o QBV não tinha noção nem da sobreposição da fazenda e nem dessa matrícula, cujo estudo foi feito somente em setembro de 2022. Mas vale lembrar que em 2004, uma pessoa que se disse compradora dessa matrícula tentou invadir a área com um trator para fazer um parcelamento. Os condôminos unidos evitaram esse dano, chamaram a polícia florestal e levaram o caso a uma delegacia cujo BO, o material dessa atuação, está incluído na petição de uso capião. O terceiro desmembramento da matrícula 15558 é de 2 hectares para Paulo Roberto Ferraz Durão, do qual não se obteve registro de matrícula ou documento de compra e venda. O quarto desmembramento também é de 2 hectares para Magno Guanaís Dourado e registrado na matrícula 28375, cuja descrição do perímetro parece ser bem definida. Contudo, 2 trechos, 2 alinhamentos não informam a direção, o que impossibilita o desenho da área, do polígono dessa matrícula. Então, reduzindo 4 hectares da matrícula 15558, restam, na verdade, pouco mais de 4 hectares, e não os 9,2 registrados na verbação 7. Então, finalmente chegamos à matrícula 29054, objeto do primeiro estudo feito pelo QBV. Ela foi feita depois do encerramento da 15558 com os 9,2 hectares dela remanescentes, para criar o parcelamento Quintas Bela Vista 2, que na realidade já tinha sido cancelado pelo GDF porque ele se localiza principalmente ou quase todo predominantemente sobre terras com declividade superior a 30% ou APP.
E a reconstrução desse perímetro, ela mostra aquele gráfico, aquela linha em zigue-zague no gráfico que plotado sobre o mapa, inicia lá no D25 do Quintas Bela Vista, corta boa parte, chega na portaria, corta a 15558 três vezes e sai de novo do perímetro e volta e termina sobre o córrego Mato Grande. Ou seja, ela é totalmente inconsistente, feita para um parcelamento que é também totalmente ilegal, que foi barrado com a ajuda dos moradores na época, nos anos 80, e da titularidade do mesmo loteador do Quintas Bela Vista, pessoa que nós acreditamos ter um enorme passivo com o nosso parcelamento, porque ele simplesmente vendeu as terras e sumiu. Além de todas essas inconsistências, na matrícula 29054 foram feitas algumas vendas de pequena área para 9 pessoas, sobrando então, remanescendo para o titular, o senhor Jurandir, um pouquinho mais de 7 hectares. Contudo, tirando o erro do P1 da matrícula 15558 e a sobreposição da fazenda lindeira, que somam 5,2 hectares, na realidade remanescem nessa matrícula apenas cerca de 1,8 hectare. A figura desse slide resume todos os desmembramentos da matrícula 15558. Em marrom, o erro perimetral de 3,1 hectares. Em verde escuro, a sobreposição de 2 hectares da fazenda lindeira. Em azul escuro, a área original do Quintas Bela Vista, que ocupa 11,35 hectares, que é o objeto principal da ação de uso capião. Em azul claro, os 9,3 hectares cobertos pela mata remanescente, e em vermelho, do outro lado da via, com aproximadamente 0,6 hectare, a área ocupada pela família Crispin Handley e do Sr. Briand. A única contestação recebida até o momento para a área da mata foi feita pelo vizinho e condômino Sr. Guilherme Crispin Handley, que já teve diversos cargos no Quintas Bela Vista. Em junho do ano passado, ele adquiriu os remanescentes legais de 7 hectares da matrícula 29054, em uma escritura pública de compra e venda no Rio de Janeiro, e que descreve o mesmo perímetro da matrícula 29054. Na sua contestação, ele cita diversos documentos e uma planta da área do outro lado da via, que tem os limites em vermelho nessa figura, e que não é objeto da ação de uso capião, como também apresenta a planta da área da mata, com mais de 12 hectares, que é a linha amarela da figura. O Quintas Bela Vista reafirma que a uso capião sobre a área de mata tem o objetivo de preservação e é feita com base nos mais de 40 anos que os seus moradores atuam para a sua proteção, evitando desmatamentos, combatendo queimadas, sinalizando com placas protetivas, fazendo plantio de mudas de árvores nativas e retirando lixo. Recentemente foram tirados lixo verde a montante das nascentes, que trouxeram alguns prejuízos à qualidade de água, que agora já está se restabelecendo, e que também causaram o alastramento de fogo pelas raízes, matando diversas árvores grandes. A ideia é criar uma reserva privada do patrimônio natural, uma RPPN, uma unidade de conservação para a proteção integral dessa mata e assim cuidar mais efetivamente da sua fauna, da sua flora e de suas nascentes. Se não fossem os moradores do Quintas Bela Vista, a mata não estaria tão preservada quanto hoje está. Essa última imagem do Google Earth mostra o Quintas Bela Vista e as encostas cobertas de mata que o circundam, em tracejado verde com azulzinho, mostrando o córrego Mato Grande, a área em questão, a área da mata. E o nosso objetivo é proteger esses fragmentos florestais, ajudar nessa proteção. Vizinhos, que tal vocês se juntarem nessa ideia? Terra Cap, Jardim Botânico 6, Quintas do Sol. Vamos nessa também? Muito obrigada!